Viva, eu sou a Sofia, bem-vinda ao Ideias de Trazer por Casa e a mais uma partilha do meu projeto 2017 acerca das leituras do mês de julho, leituras, visionamento de vídeos, cujo tema foi a espiritualidade. Então no mês de julho não li assim muito, nem vi muitos vídeos, mas ainda foi alguma coisinha. Então, li livros como Handbook of Psychic Cold Reading, de Dantellian Jones, e sim, à primeira partida isto parece nada ter a ver com a espiritualidade, mas em alguma medida até tem. Psychic Skills Exploration and Development, de Christine Snyder, vídeos, áudios, diversos áudios de meditação, Raise Your Energy, de Glenn Harold, áudios diversos de Chico Xavier, de Wagner Borges também, sobre projeção, sobre auras, chakras. Que mais? Um livrete acerca da visão espírita sobre o sono e os sonhos, de Lilian Carla Boniac. Acompanhei um programa sobre o tema Chi Power Plus, sobre a energia e o uso consciente da energia, também muito bom. Um programa de Caroline Myss e Norm Shilley, Science of Medical Intuition, muito bom. Mais diversos áudios acerca de Reiki, alguns vídeos de Hamta, da School of Enlightenment de Hamta, e foi mais ou menos isto. Também umas palestras em vídeo de Laércio Fonseca sobre quântica e espiritualidade, enfim, foi mais ou menos isto, e foi então cerca de 2 gigas e 300 por aí que apaguei de disco, fora aquelas coisinhas que guardei, porque já sabe, há sempre algumas coisas que eu gosto e quero voltar a ver mais tarde. Mas eu tomei nota aqui de alguns pontos que gostaria de focar especificamente e que considero que podem ser muito úteis. Um ponto da mensagem de Caroline Myss é que, de facto, a palavra proteção é perigosa, e isto é algo que, pronto, já digo há muito tempo, há uns quantos anos. Ela considera que a palavra proteção, a ideia de proteção, pressupõe que existem energias negativas a toda a nossa volta, e então precisamos de nos proteger quanto a elas. E de facto, será que é bem assim, não é? Porque antes de mais, se nós acreditamos que é assim, se nós pensamos que andam energias negativas à nossa volta, nós vemos estas energias ou procuramos por elas de alguma forma, o nosso foco está aí e nós obtemos mais aquilo em que nos focamos, não é? Então isto acaba por ser muito perigoso para nós. Partilhei há pouco tempo no canal do Universo de Luz, aqui no YouTube, sobre a proteção energética, a melhor proteção energética. É que a melhor proteção é, de facto, nós não pensarmos em precisarmos de nos proteger, mas sim em querermos elevar a nossa frequência, não é? Elevar a nossa vibração. E se nós trabalharmos a nossa energia e fizermos a nossa higiene energética tal como fazemos a higiene física no dia-a-dia, com certeza isso irá resultar muito melhor do que as proteções que nós possamos pensar que precisamos, não é? Não é que não existam energias dissonantes, eu prefiro chamar-lhes desta forma. Claro que existem, todos nós temos energias diferentes em diferentes momentos, não é? Vibramos em frequências diferentes, de acordo com o nosso estado emocional também, de acordo com o nosso estado mental, aquilo a que estamos a dar atenção na nossa mente, aquilo a que estamos a dar atenção lá fora, à nossa volta. Tudo isto vai interferir, vai influenciar a nossa energia e na nossa vibração, não é? Aquela frequência em que nós estamos a vibrar naquele momento. Então, se nós estivermos com uma energia mais densa, com certeza, pronto, vamos experimentar mais facilmente aquilo que é mais denso, vamos estar nessa frequência. Se nós tivermos a nossa energia mais elevada, com certeza o nosso estado mental e emocional acompanhará, e então será mais fácil vermos aquilo que é mais elevado à nossa volta também. E se nos perguntássemos, será que esta emoção é minha? Porque, de facto, se nós somos energia e se somos um corpo que está sempre a emitir uma determinada vibração, não é? A vibrar numa determinada frequência, e nós não só emitimos, mas também recebemos. Isto é a ciência que o diz, que cada molécula, cada átomo, cada órgão, ele
emite uma determinada vibração, não é? Então, se nós estamos sempre a receber e a emitir, será que aquilo que estamos a sentir em determinado momento por estarmos naquela faixa vibratória, será que aquilo é nosso? Será que tem a ver com os pensamentos que nós estamos a produzir? Ou será que é algo que nós estamos a captar do meio em volta? Porque quantas vezes não acontece nós entrarmos numa sala, num lugar e sentirmos que o ambiente está de cortar à faca, como se diz muitas vezes, não é? Ou sentimos que ali está assim um ambiente gelado. E não é só porque vermos que as pessoas estão caladas, estão com o ar comprometido, de todo, porque pode até nem estar ninguém, mas nós podemos sentir aquele mal-estar ou bem-estar que algum sítio nos proporciona. Da mesma forma, quando estamos com alguém. Então, se nós captamos isto, mesmo de uma forma, e geralmente de uma forma não consciente, muitas vezes nem sequer associamos àquilo que estamos a experienciar no momento, a viver no momento. Então, e se nos perguntássemos mais vezes, será que esta emoção é minha? Seria útil se o fizéssemos, acho eu. As diversas realidades paralelas. Este também foi uma ideia interessante sobre as diferentes vidas, não vidas passadas aqui, mas como as diversas vidas acontecendo ao mesmo tempo. As diversas vidas nossas, os diferentes eus em mundos paralelos, que estão a acontecer ao mesmo tempo e a que podemos acessar, muitas vezes até nos parecendo que é uma vida passada nossa, mas de facto não é passada, ela está a acontecer ao mesmo tempo, mas numa realidade paralela. Esta é uma teoria apresentada como realidade por diversos teóricos e físicos, e acho interessante aqui este olhar sobre as vidas passadas, foi o tema do mês anterior, não é? Desta forma. É interessante. Um outro ponto é que cada frequência ressoa com uma parte específica do nosso corpo, que os nossos diversos órgãos vibram em frequências ligeiramente diferentes umas das outras. Então há determinadas frequências que ressoam com determinadas partes de nós. Daí que existem diversas teorias que associam mal-estares, doenças físicas a determinadas partes do corpo e emoções a determinadas partes do corpo. Se nós formos beber informação à medicina tradicional chinesa, também encontramos isto, não é? Então, esta é uma ideia interessante. Aqui um exemplo será, por exemplo, a frequência, o sentimento de responsabilidade vai ter um impacto sobre o pâncreas, por exemplo. É interessante procurar um bocadinho mais sobre isto e refletir sobre este tema também. Carolyn Missy, entre diversos outros autores que tenho lido ao longo dos anos, falam sobre os perigos as consequências, digamos, de reprimir a nossa intuição. E que muitas vezes, é um pouco como muitas vezes digo em consulta, em psicoterapia, o corpo fala quando a boca cala. Quando nós calamos a nossa expressão, não necessariamente verbal, quando calamos a nossa expressão emocional, chega a um ponto em que, tipo, panela de pressão tem que sair de alguma forma. E é o corpo que vai falar, através dos sintomas, geralmente a ansiedade, a depressão, é o corpo que vai falar. Da mesma forma, aqui há consequências ao reprimirem intuição que será assim mais ou menos idêntico a isto e muitas vezes surge sob a forma de sintomas também. Houve aqui uma frase que eu copiei para as minhas notas porque achei tão interessante, tão densa e rica, apesar de tão simples, que eu não resisto a deixar aqui. Eu vou traduzir ao mesmo tempo, mas deixo aqui a citação em inglês. Eu preciso desenvolver um sentido de poder interior e bem-estar interior para que não precise de te manipular e descobrir uma forma de me assegurar que tu estás na minha vida para me fazeres feliz por eu estar na minha vida. Eu dou-lhe aqui um momentinho para absorver isto.
Considero que é muito importante este ponto também. Mais sobre a sincronicidade, é um conceito introduzido por Jung, não é? Consiste na ideia de pensarmos em alguém, por exemplo, há diversas formas de sincronicidade, não é? Nós pensamos em alguém que já não vemos há muito tempo e de repente naquele dia ou naquele momento a pessoa liga-nos ou aparece-nos à porta. Esta é uma forma de sincronicidade. Uma outra forma será através da experiência da clarividência, percebendo algo à distância, algo que está a acontecer com alguma outra pessoa que nós conhecemos, com quem temos sintonia, por exemplo, e percebemos que alguma coisa está a acontecer com essa pessoa. E isto será aquilo que ele entendia como clarividência. E o terceiro tipo de sincronicidade, que é aquele em que dois eventos aparentemente não relacionados estão relacionados um com o outro, não é? Os tais sinais da vida, as sincronicidades. Foi interessante também aqui um conceito que eu não conhecia, ou pelo menos não lembrava conscientemente, que é o jamais vu, que é o oposto do déjà vu. O déjà vu é aquela sensação que nós temos quando chegamos a um local e parece que já lá estivemos antes, apesar de nunca lá termos estado, não é? O jamais vu é uma sensação que sentimos numa situação que é perfeitamente familiar, que já vivemos muitas vezes antes, mas com uma sensação estranha, como se fosse mesmo totalmente nova, não é? Achei interessante, não me consegui colocar na situação, não me recordo nenhuma vez me ter acontecido um jamais vu, mas é interessante. A importância de estar atento aos sinais em resposta às nossas perguntas. Por vezes não surge nos pensamentos, e aqui foi o tópico que achei interessante, é que por vezes nós estamos à espera das respostas, colocamos uma pergunta ao universo, não é? Nós estamos à procura da solução para algo e depois procuramos estas respostas nos nossos pensamentos ou de uma forma muito clara, muito verbal até, muito óbvia, e nem sempre é assim, porque muitas vezes pode surgir sob a forma de emoções. E através das nossas emoções ou das sensações físicas, inclusivamente, nós podemos intuir esta resposta. Então, a nossa intuição pode manifestar-se de diversas formas, só depende da clareza que nós tenhamos nesta comunicação interior para a percepcionar. Interessante também aqui um outro ponto que também não é novidade, mas eu considero extremamente importante, então salientei uma vez mais, que é a orientação em vez de respostas, não é? É muito importante nós, em vez de procurarmos as respostas ou pedirmos as respostas, de pedirmos uma orientação ou procurarmos. Muitas vezes colocamos a pergunta de forma a que possa vir uma resposta simples, taxativa, ali, claro, preto no branco, e muitas vezes não é assim, porque as coisas podem adotar tantas formas diferentes na vida, não é? A realidade pode manifestar-se de diversas formas diferentes e nós não sabemos como é que vai ser em frente. Então é muito melhor se nós estivermos à procura de uma orientação. Ok, o que é que faz sentido? Qual é a direção? Qual é o ponto que preciso trabalhar, enfim, e então a seguirmos nesse sentido. Estamos a falar muito de energias, não é? Mas pronto, é a espiritualidade. Por vezes aquilo que podes estar a sentir em determinado momento, inclusive uma alergia, por exemplo, algo físico, pode ser um sintoma de intoxicação energética, porque muitas vezes as pessoas com quem estamos no nosso dia-a-dia são pessoas tóxicas, não é? Têm uma energia que é tóxica para nós, não é que elas sejam má pessoas, não é que as suas energias sejam más, mas para nós é tóxica. Então, este pode ser um sintoma de intoxicação energética. Mais uma ideia aqui de Norm Shelley, o médico que tem aqui este programa com a Caroline Myss, que diz que há 3 níveis de intuição. O nível de sobrevivência, que é básico, o sentido mais intuitivo, emocional ou psicológico, não é? Aquela voz interior que nós consideramos como tal, e a voz universal, que é algo mais impessoal, não é? É um nível maior. Norm Shelley diz ainda que o nosso corpo é piezoelétrico, não é? Tem capacidade para recolher, armazenar e emitir energia. Mais um ponto que eu achei muito interessante é que, ao trabalhar para clarificar esta comunicação interior, para percebermos melhor a nossa intuição, ouvirmos mais, perceber o que é intuição e o que não, a Caroline Myss diz que a primeira coisa que a nossa intuição vai dizer, vai indicar,
é que nós terminemos os assuntos inacabados, para nós resolvermos aquilo que temos a resolver. Tudo aquilo que é mal-estar vai lá estar clarinho como água, vai-se fazer ver melhor ainda, e tem a ver com aquelas coisas que nós não temos resolvidas na nossa vida. Claro que isto para mim é óbvio, não é, enquanto psicoterapeuta, mas pronto, ela enquanto médium intuitivo, ela fala nisto como a primeira etapa a trabalhar na intuição, é que nós precisamos de resolver estes assuntos inacabados, de resolver estas coisas que estão por resolver. Alguns dos maiores criminosos, diz ela, têm uma intuição brilhante, não é? Por isso é que conseguem determinados golpes que conseguem, assim como altas patentes militares também têm um nível de intuição brilhante. Então isto só para dizer que não é só com médiums, não, todos nós temos intuição e todos nós a podemos desenvolver, ouvindo-a melhor, clarificando esta comunicação interior e também dando mais ouvidos a nós, pronto, começando por aí, não é? A nós mesmos. O segundo passo, segundo ela, neste trabalho com a intuição, é sentir os outros, então. Podermos perceber como a energia dos outros influencia a nossa, porque influencia, é uma realidade, porque as relações nos empoderam ou nos drenam a nível energético, não é? Então é importante nós tomarmos aqui o poder também e escolhermos melhor os nossos relacionamentos. Norm Shelley disse ali uma frase que eu gostei imenso: Every thought is a prayer. Todo o pensamento é uma prece, não é? Uma oração. E de facto é, porque nós estamos a vibrar naquela frequência, nós estamos a emitir aquela energia, nós estamos de facto a criar a nossa realidade e nós obtemos mais daquilo em que nos focamos. Então precisamos ter mais cuidado com os nossos pensamentos, em quais nós queremos investir mais, porque nós vamos estar a emitir nessa vibração, não é? Diz ainda que podemos criar as mudanças que quisermos pensando em imagens, porque as imagens são a linguagem básica da nossa mente. Isto é algo que eu uso também muito em psicoterapia, trabalhamos muito com metáforas, pelo poder da metáfora, não é? Porque esta é a linguagem básica da nossa mente. E nós pensamos em palavras, conscientemente em palavras, mas porque associamos estas palavras e estes conceitos a imagens. Então aquilo que está lá de base são as imagens, e se nós trabalharmos diretamente com imagens, o resultado vai ser muito melhor e mais rápido, não é? Referem várias vezes que o relaxamento é apenas a fase 1, que não deve ser essa a intenção da meditação ou das visualizações ou como for, porque o relaxamento é apenas a fase 1. Não é para relaxar. Se nós estivermos relaxados, nós não vamos estar a fazer o trabalho. E este trabalho precisa ser um trabalho, não por ser esforçado, por ser um esforço, por ser penoso, não nesse sentido como muitas vezes vemos o trabalho, mas é um trabalho no sentido em que precisamos de estar ativos, ter o corpo ativo. Se nós nos deitarmos é para relaxar, é para dormir, não é? Pelo menos os nossos sentidos também dormem, mas é para o corpo estar ativo, é para a mente estar ativa, mas focada, não dispersa com aquelas todas as outras coisas que estão cá na maior parte do nosso dia. Ativa e focada num trabalho específico por um objetivo específico. Então o relaxamento é apenas o primeiro passo, a primeira fase para conseguir focar a nossa mente, porque é preciso relaxar a nossa mente para podermos usar da melhor forma, não é? Parece aqui um pouco paradoxal, porque fala em relaxar para ativar, mas não é ativo como no dia-a-dia, que está tão dispersa com tantas coisas e sempre a produzir pensamentos e que nem nos permitimos ouvir, sentir, observar aquilo que lá está, não é? Então é ativa, mas relaxada. Então essa primeira fase é essencial. Eles também falam muito sobre a importância da atitude, e houve uma outra coisa que Norm Shelley disse e que eu achei muito interessante, vindo da boca do médico, não é? Para além da sua prática clínica, ele faz investigação há muitos anos nestas áreas, da intuição, da energia, os efeitos sobre o corpo físico, já faz investigação desde os anos 30 ou 40, e ele diz que praticamente qualquer doença pode entrar em remissão através das imagens que nós criamos na nossa mente.
através do nosso sistema de crenças, não é? Por isso é tão importante nós o trabalharmos e percebermos, nos ouvirmos um bocadinho melhor, percebermos, não necessariamente ouvirmos aquela nossa voz interior, mas também passa por aí, mas percebermos nas nossas atitudes, no tipo de pensamentos que mais populam a nossa mente, nas emoções que são mais frequentes no nosso dia-a-dia, nós nos ouvirmos dessa forma para perceber os assuntos inacabados que temos, para perceber em que frequência mais frequentemente vibramos, caindo aqui um bocadinho da redundância, para depois percebermos o que é que podemos fazer para melhorar ou para chegar ao ponto onde queremos chegar, não é? Então, estes foram assim alguns dos pontos principais que considero mais importantes ou úteis, pelo menos a relevar, salientar de alguma forma, porque nem todos são novos. E pronto, e queria partilhar aqui consigo. Como o vídeo já vai extenso, vou terminar por aqui. Espero que estas ideias possam ser-lhe úteis de alguma forma. Sei que é um tema assim um bocadinho ao lado, é um bocadinho ao lado também da maior parte dos temas neste canal, mas faz parte do meu projeto de 2017 e foi o tema do mês passado, a espiritualidade. Entretanto, já estamos em agosto, o tema deste mês é realizar e tenho estado a fazer leituras muito boas. Claro que comecei o mês ainda a terminar leituras do tema anterior, como tem sido já habitual, mas este mês já estou focada, já comecei nas leituras e nos visionamentos do tema do mês. Neste momento estou a ler um livro muito bom, O Poder da Ação, estou a gostar imenso de Paulo Vieira, mas depois no mês que vem, ou no final do mês, falo-lhe sobre isso. Entretanto, sobre estes tópicos, sobre a espiritualidade que salientei aqui, daquilo que li, daquilo que vi, o que pensa, o que lhe diz, o que quer retirar daqui para si, que pensa que lhe possa ser útil de alguma forma, que quer levar para o seu dia-a-dia, diga-me, deixem embaixo nos comentários, vamos continuar a conversar desta forma. Por hoje é só, até breve e tenha um dia feliz.